Olá, pessoal! Aqui é a professora Fabiana e vamos estudar hoje sistemas lineares. Começando enfatizando a forma escalonada, que é um formato especial de matrizes. Matrizes neste formato devem obedecer a dois critérios. Primeiro, se a matriz tiver linhas nulas, estas linhas estão localizadas abaixo de todas as linhas que são não nulas. E segundo, quando comparamos duas linhas não nulas da matriz, o primeiro termo não nulo da linha de cima deve estar localizado mais à esquerda que o primeiro termo não nulo da linha de baixo. Estes dois critérios fazem com que a matriz tenha o formato que nos lembra uma escada. Vejam só estes 4 exemplos que nós temos aqui. O primeiro deles, nós não temos linhas nulas. Notem que o primeiro termo não nulo de cada linha, quando a gente compara uma linha com a outra, o número de cima está mais à esquerda que o número de baixo. E note que se a gente passar um traço abaixo destes números, como este que está sendo desenhado aqui, nós vamos ter uma forma geométrica que nos lembra uma escada. Vejam só o terceiro exemplo. Aqui, a matriz tem uma linha nula e ela ocorre abaixo das linhas que são não nulas. Note ainda que o primeiro termo não nulo de cada linha não precisa obedecer à ordem desta linha. Por exemplo, deixa eu explicar melhor. O primeiro termo não nulo da linha 1, do exemplo 3, aconteceu na coluna número 1, certo? Porém, o primeiro termo não nulo da linha 2 já aconteceu na coluna 3. E já no exemplo 4, o primeiro termo não nulo da linha 3 aconteceu na coluna 4. O primeiro termo da linha 1 aconteceu na coluna 1 e o primeiro termo não nulo da linha 2 aconteceu na coluna 2. Então, o importante é, quando a gente compara uma linha com a outra, o primeiro termo não nulo da linha de cima deve estar mais à esquerda que o primeiro termo não nulo da linha de baixo. Isso faz com que, abaixo desta linha que nós desenhamos aqui, todos os termos sejam iguais a zero. Notem, os 4 exemplos têm termos iguais a zero abaixo desta linha que nós desenhamos. Bom, como nós vimos na aula de teoria, nós vamos recorrer às matrizes para resolver sistemas lineares do tipo AX igual a B. Então, quando a matriz A dos coeficientes for uma matriz quadrada de n linhas e n colunas, se esta matriz tiver a forma escalonada, consequentemente ela será uma matriz triangular. Além disso, se essa matriz que é triangular tiver todos os termos da diagonal principal diferentes de zero, então nós podemos garantir que o sistema linear AX igual a B terá uma única solução. Por exemplo, para a gente ilustrar, se esta primeira matriz for uma matriz aumentada do sistema linear AX igual a B, isto é, se as 3 primeiras colunas correspondem aos coeficientes das variáveis x1, x2 e x3, e a última coluna corresponde aos termos independentes, então notem que a submatriz formada aqui com as 3 primeiras colunas é uma matriz quadrada do tipo 3 por 3 e, além disso, é triangular. E ainda mais, os termos da diagonal principal, por serem todos diferentes de zero, vai nos garantir que o sistema AX igual a B terá uma única solução. E aqui nós já podemos até visualizar qual é o valor da variável x3. O 5x3 é igual a 2, consequentemente, x3 será igual a 2 sobre 5. Este é um resultado muito importante que nós vamos usar na teoria de sistemas lineares. Bom, o que acontece quando as matrizes não estão nesta forma escalonada?
nós vamos recorrer às operações elementares, que são operações aplicadas nas linhas das matrizes e que tornam possível que a gente converta qualquer matriz em uma forma escalonada. Então, toda matriz pode ser convertida a uma forma escalonada. E vamos ressaltar aqui que esta forma escalonada não é única, porque ela vai depender das operações que nós podemos aplicar nas linhas da matriz. Existe uma forma escalonada chamada de reduzida, que, além de ter zeros abaixo do primeiro termo não nulo de cada linha, também tem zeros acima dos primeiros termos não nulos de cada linha. Esta sim é uma matriz única quando a gente converte ainda todos os primeiros termos não nulos das linhas no número 1. Aí ela vai garantir a unicidade. Bom, quais são as operações elementares? A primeira delas, nós podemos multiplicar uma linha por um escalar não nulo. E nós vamos representar com essa notação, ó. Linha R vai ser substituída por K vezes linha R. A segunda operação é de permutação, ou seja, nós podemos trocar as posições de duas linhas. E nós vamos denotar com esta setinha dupla. Nós vamos trocar a linha R pela linha S e vice-versa. E a terceira operação nós podemos somar a uma linha R um múltiplo da linha S. Ou seja, nós vamos denotar da seguinte maneira: a linha R vai ser substituída pela linha R mais K vezes a linha S. E nós vamos chamar a atenção que estamos considerando aqui o K diferente de zero. Vejam aqui dois exemplos. O primeiro deles corresponde à operação de multiplicar pelo escalar. Então, nós estamos aqui trocando a linha 1 pela multiplicação da linha 1 por 1 sobre 2. Esta operação tem que ser realizada em todos os termos da linha 1. Então, vejam só. Aqui nós temos, 1 sobre 2 vezes A1, que vai ser 1 sobre 2, que multiplica 2, que vai resultar no número 1. Depois, 1 sobre 2 vezes o A1, 2. Então, nós temos 1 sobre 2 vezes 1, que vai resultar em 1 sobre 2. E, por último, 1 sobre 2 vezes A1, 3, que é 1 sobre 2 vezes 1, que resultou aí no número 1 sobre 2. Então, a linha 1 da primeira matriz agora tem valores diferentes. O segundo exemplo corresponde à terceira operação, que é de somar a uma linha o múltiplo de outra linha. Então, neste exemplo, nós vamos trocar a linha 2 por linha 2 menos 3 meios linha 1. Vamos lá fazer as continhas aqui para cada termo. Então, A21, ou seja, número 3 menos 3 meios de A11, porque o A1 corresponde à linha 1. Então, e ele é o número 2. Então, fazendo as continhas aqui, nós vamos ter 3 menos 3, deu 0. Próximo termo aqui é o número 1, A22 menos 3 meios vezes A1, 2. Nós vamos ter, então, 1 menos 3 meios vezes 1, que vai ficar menos 1 sobre 2. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né? 2 vezes 1, 2, menos 3. Então, vai ficar menos 1 sobre 2. E, por último, A2, 3, menos 3 meios vezes A1, 3. Então, menos igual aqui a 7, menos 3 sobre 2 vezes 1. Tira o mínimo. Então, 2 vezes 7, 14, menos 3. Então, ficou 11 sobre 2. E aqui nós temos a matriz obtida com esta operação. Nós podemos falar que a matriz obtida é equivalente à primeira matriz. Nós não vamos colocar igual, porque como nós vimos lá na aula de teoria, duas matrizes são iguais
quando os termos correspondentes são iguais. Isso não acontece aqui, né? Então, nós vamos usar aquele símbolo que nós vimos lá na aula, que é um til, e ele significa equivalente. Como nós definimos, duas matrizes são equivalentes quando podemos obter uma a partir da outra através de uma sucessão finita de operações elementares. Então, aqui, se a gente parte dessa última matriz, é possível a gente obter a matriz inicial com operações elementares adequadas. Então, se A é equivalente a B, B é equivalente a A, ok? Bom, pessoal, utilizando as operações elementares, nós podemos resolver sistemas de uma forma muito fácil através de algoritmos. E o algoritmo que nós vamos estudar aqui se chama eliminação de Gauss. Nós vamos ver aqui 3 situações proporcionadas pelo algoritmo. A primeira delas corresponde ao caso onde o sistema tem única solução. Neste caso, nós vamos ter um pivô para cada variável. Então, quando a gente obtém a forma escalonada da matriz e reescreve o sistema correspondente a ele, imediatamente nós vamos já encontrar o valor da variável x3 e vamos substituir na segunda equação, encontrar o valor da x2 e a partir daí encontra o valor da x1 com a primeira equação. A próxima situação que nós temos corresponde a um sistema com infinitas soluções. Para que isso aconteça, basta que uma das variáveis não tenha pivô e também não haja indeterminação no escalonamento. Mas é importante ter o conhecimento dessa informação. Por quê? Porque as demais variáveis do sistema ficarão em função daquelas que são livres. Então, notem aqui que x2 vai ficar em função do x3 e o x1 vai ficar em função do x2, que por sua vez está em função de x3 e vai ficar em função de x3 também. Então, quer dizer que x1 vai ficar também em função do x3. Então, nós temos aqui x1, x2 e x3, que são os valores das variáveis do sistema. E a última situação que nós temos é quando o sistema não tem solução. E essa situação acontece porque o escalonamento, a matriz escalonada, vai nos fornecer uma equação que não pode ser satisfeita nunca. Vejam só, aqui nós temos na linha 3 os coeficientes das variáveis todos iguais a zero e o termo independente diferente de zero. Esta linha vai fornecer a equação zero é igual a um número diferente de zero, e isso nunca será possível. Desta forma, o sistema não possui solução. Bom, vamos ver cada caso que nós falamos em um exemplo numérico. Começando aqui com um exemplo onde nós vamos ter uma solução única. Então, dado o sistema, nós vamos observar as variáveis e nós vamos escrever a matriz aumentada, destacando em cada coluna os coeficientes de uma dada variável e na última coluna os termos independentes. A partir daí, nós vamos observar o primeiro termo não nulo de cada linha e nós vamos zerar abaixo dele. Então, nós temos aqui o primeiro termo não nulo da linha 1, nós temos que zerar 1 com a operação elementar linha 2 menos linha 1. E na linha 3, nós vamos zerar o 2 com a operação elementar linha 3 menos 2 vezes linha 1. Estas operações vão ser aplicadas em cada termo de cada linha, dando origem a esta nova matriz. Façam os cálculos aqui para cada termo para conferir este resultado. A partir daqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar a linha 2. Qual é o primeiro termo não nulo da linha 2? É este número menos 2. Eu tenho que zerar abaixo dele, então eu tenho que zerar o menos 1. Então, para zerar o menos 1, a operação que nós vamos aplicar é o seguinte: lá na linha 3, você vai fazer linha 3
sempre você vai usar o número que você quer zerar com o sinal oposto, dividido pelo pivô da linha correspondente. Então, como o pivô agora está na linha 2 e ele é menos 2, nós vamos fazer L3 mais 1 sobre menos 2 vezes a linha 2. Este cálculo aqui garante que a posição lá na linha 3, na segunda coluna, vai ficar igual a zero. Notem, ó, vai ficar menos 1 mais 1 dividido por menos 2 vezes o número da linha 2 nessa coluna é o menos 2. Então, vai ficar menos 2 sobre menos 2, que vai dar 1. E aqui nós vamos ter menos 1 mais 1, que vai dar zero. Se você acha que isso aqui não está legal, não quer fazer dessa forma, qual que é uma outra alternativa que você pode fazer? Transforma todos os pivôs em 1, porque aí você pode talvez visualizar o cálculo de uma forma mais rápida. Então, se esse pivô aqui fosse 1, você já olha, eu preciso só somar a linha 3 com a linha 2. Você pode também optar por essa metodologia, certo? Aqui nós estamos fazendo todos os cálculos, mantendo o pivô da forma com que ele aparece nas matrizes, certo? E fazendo este cálculo da linha 3, nós vamos obter esta última matriz, onde nós destacamos aqui os pivôs de cada uma das linhas. Notem que a matriz dos coeficientes é uma matriz triangular, onde todos os pivôs são diferentes de zero e estão presentes aqui na matriz. Então, quer dizer que nós vamos ter um sistema com uma única solução. Então, reescrevendo o sistema correspondente a esse escalonamento, nós temos estas três equações, das quais nós vamos da última para a primeira, encontrando os valores de cada variável. Então, da terceira equação, nós vamos encontrar o x3. Na segunda equação, a gente encontra x2. Note que aqui o x2 já foi obtido imediatamente, mas em alguns casos a gente necessita do valor do x3, aí basta substituir. E na primeira equação, nós vamos encontrar o x1. Aqui nós vamos precisar do valor do x2 e do x3. Basta substituir e nós vamos encontrar. Com isso, nós temos aí a solução do sistema, dada pela matriz. Essa matriz aqui é uma matriz coluna, porque tem esse T de transposta, né? x1 vale 1, x2 vale 1 sobre 2 e x3 vale, 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Só uma observação, o vídeo, alguns segundos atrás, estava um pouquinho diferente nesta parte. Eu fiz uma pequena correção, mas agora o arquivo está todo correto. O segundo exemplo que nós temos ilustra uma situação com infinitas soluções. Então, aqui você vai fazer o procedimento análogo ao primeiro exemplo, destacando os coeficientes das variáveis e os termos independentes, e vamos repetir o algoritmo, que é encontrar o pivô da primeira linha, ou seja, identifique o primeiro termo não nulo de cada linha e zere abaixo dele. Então, zerando abaixo desse número 1, nós vamos trabalhar na linha 2 e na linha 3. Então, nós temos linha 2 menos linha 1, e na linha 3 vamos fazer linha 3 menos 2 vezes linha 1. Faça a operação para todos os termos das linhas e vamos obter estes novos termos. A partir daqui, note que na linha 2, o primeiro termo não nulo acontece na coluna 2. Vamos zerar abaixo dele. Para zerar menos 2, o cálculo que deve ser feito é o seguinte. Aqui eu repeti a fórmula do algoritmo, mas vocês já estão vendo que basta fazer linha 3 menos linha 2, já que os números são iguais. É o que vai acontecer aqui quando você substituir os valores. Olha só, linha 3 é o menos 2. E 2 dividido por menos 2 vezes linha 2, menos 2 vezes linha 2 vai dar 1. Então, vai ficar menos 2 mais 2, que vai dar 0. Aí, faça os cálculos para os demais termos e, com isso, os outros termos também zeram. E note agora que você tem apenas 2 pivôs.
Os pivôs que nós temos no sistema correspondem à variável x1, porque acontece na coluna 1, e corresponde à variável x2, porque acontece na coluna 2. Então, reescrevendo estas informações numéricas para o sistema, nós temos duas equações. Notem que a variável x3 é livre. Aqui, pessoal, eu fiz questão de não nem colocar o x3 para vocês, mas vocês precisam pelo menos ter o conhecimento de qual variável é livre, para você não se enrolar aqui no momento de obter a solução. Então, eu já sei que x3 é livre, então eu posso deixar as demais variáveis em função do x3 se precisar. Aqui na coluna 2, notem que a gente já vai ter o valor do x2. E agora, aqui na equação 2, né? E agora na equação 1, nós vamos isolar o x1 e nós teremos 2 menos x2 menos x3. O x2 eu tenho o valor, que é 1 sobre 2, porém o x3 eu sei que é livre. Então, eu apenas substituí o valor do x2 e o valor do x1 será 3 sobre 2 menos x3. 3 sobre 2 que veio desse cálculo de 2 menos 1 sobre 2, que nós tiramos aqui o mínimo múltiplo comum, que é 2, vezes 2 vai dar 4, menos 1, 3. E aí, a solução final do sistema é 3 sobre 2 menos x3, 1 sobre 2 da variável x2 e x3. Lá na teoria, nós vimos que nós podemos substituir as variáveis livres por uma outra letra, por exemplo, por um parâmetro. Então, aqui poderia ter 3 sobre 2 menos R, 1 sobre 2 e R novamente. Eu deixei dessa forma para vocês verem que uma outra possibilidade de fazer. Muitos algoritmos e plataformas da internet, softwares de resolução de sistemas, deixam desta maneira, com o próprio valor da variável que é livre. Eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece lá na calculadora de matrizes. Este software ele é muito útil para a gente estudar, fazer exercícios. Matrixcalc.org, Matrix Calculator ou calculadora de matriz. Basta você colocar no Google que você já vai encontrar. Vamos clicar aqui, ó, e ele tem várias possibilidades. Nós podemos trabalhar com operações envolvendo matrizes, resolver sistemas, trabalhar com determinantes. Vamos clicar em solução de sistemas. E aparece estas informações aqui. Nós podemos aumentar ou diminuir informações. Eu vou diminuir porque o nosso sistema tem apenas 3 variáveis. E aqui nós vamos colocar os coeficientes das variáveis do nosso sistema. Nosso sistema está aqui, ó. Vamos escrever aqui os valores dos coeficientes. 1, 1, termo independente é 2. Na segunda equação, nós temos 1, menos 1 e 1. Na terceira equação, nós temos 2, 0, porque não aparece o x2. O x3 é 2, termo independente é 3. E agora nós vamos, com as opções que o software oferece, solucionar. Então, nós vamos usar o método de Gauss, que é o método que nós estamos estudando. Então, com isso, notem, ó, ele mostra para vocês quais operações eles utilizaram, qual operação o software utilizou, e quando você coloca o cursor em cima do número das soluções obtidas, ele mostra o cálculo também. Então, esse software é muito útil para você tirar dúvidas aí na hora que você está fazendo o exercício, e até mesmo conferir gabaritos, porque vocês estão vendo que é comum, né, a gente às vezes digitar alguma coisa errada aí nos gabaritos, né? Então, esta matriz escalonada, ele transferiu aqui para o sistema e ele não colocou x3 é igual a r, nada. Ele deixou dessa forma, porque na hora de fazer uma programação, gente, que vocês vão fazer ainda, o algoritmo de vocês, é mais prático, o usual é fazer dessa forma. Não precisa ficar fazendo atribuições de outras
letras para as variáveis livres e a solução final ele deixa em função da própria incógnita que está sendo encarada aqui como o parâmetro, né? Que significa que assume infinitos valores. Bom, então vamos dar continuação. Vamos ver agora o último caso, que é quando a matriz, é quando o sistema não possui solução. Então vejam só. Nós temos aqui nosso sistema, nós escrevemos aqui a matriz aumentada e vamos ver. Primeiro terminal nulo da linha 1, vamos zerar abaixo dele com as operações elementares. Aplicamos as operações, obtivemos estes valores, que vocês vão checar aí no rascunho de vocês. A partir daqui, primeiro terminal nulo da linha 2, vamos zerar abaixo dele com esta operação elementar. E agora nós vamos ter esta matriz. E note aqui que, se a gente fosse falar qual é o primeiro terminal nulo da linha 3, ele já acontece lá na coluna dos termos independentes. Então, já não faz sentido a gente continuar o algoritmo. Nós vamos procurar zerar os termos abaixo dos primeiros números não nulos apenas da matriz dos coeficientes. Esta última informação que a gente escreveu aqui, ó, 0 é igual a meio, é uma equação que não é satisfeita nos números reais. É uma indeterminação, o que garante que o sistema não tem solução, certo? Podemos simplesmente colocar: o sistema não tem solução. Bom, agora para terminar a nossa aula de exercícios, vamos fazer uma questão um pouco mais teórica, no sentido de que nós vamos analisar algumas situações a respeito dos coeficientes e de termos independentes para que o sistema tenha infinitas soluções, não tenha soluções e tenha única solução. Vejam só, nós temos um sistema e aqui aparecem duas incógnitas, A e B, na verdade, eles representam números reais, tá? Eles são números reais A e B, e nós queremos encontrar condições para eles, para que o sistema não tenha solução, tenha apenas uma solução e tenha infinitas soluções. Qual é o procedimento? É o mesmo procedimento usado nas resoluções anteriores, ou seja, nós vamos aplicar o algoritmo de Gauss no sistema, encarando essas letrinhas como se fossem números reais. Então, nós vamos aqui da mesma forma. O primeiro termo não nulo da linha 1 foi encontrado. Nós vamos zerar abaixo dele com as operações elementares. Chegamos nessa matriz. A partir daqui, nós temos o primeiro termo não nulo da linha 2. Nós vamos zerar abaixo dele com esta operação elementar. E nós vamos ter esta matriz. E chegamos no final. Quando você chega no passo onde o primeiro termo não nulo da linha já é o termo que contém o valor desconhecido, como nós não sabemos se ele é zero, se ele é diferente de zero, você para o algoritmo e vamos passar para as análises. Então, vejam só, vamos analisar a letra A. O que tem que acontecer para que o sistema não tenha solução? O que nós vimos lá atrás nos exemplos numéricos? Quando é que um sistema não tem solução? Vamos voltar um pouquinho aqui para analisar? Olha só, este caso aqui é o sistema que não tinha solução. O que deve acontecer aqui é uma linha com todos os coeficientes iguais a zero e termo independente diferente de zero. Independente de qual que é o valor do termo independente, basta ele ser diferente de zero. Então, nós vamos aqui assumir que A menos 2 tem que ser igual a zero e o 2b menos 7 sobre 2 tem que ser diferente de zero para que o sistema não tenha solução. E isso acontece quando A é igual a 2 e quando B é diferente de 7 sobre 2. Então, a resposta do item A é exatamente isso. B é igual a 2, A é igual a 2 e B é diferente de 7 sobre 2. Item B. O que deve acontecer para que o sistema tenha apenas uma solução? Bom, vamos voltar no exemplo numérico, naquele caso onde a gente tem uma solução apenas. O que aconteceu de especial aqui nesse sistema onde nós temos uma solução?
aconteceu a presença dos 3 pivôs. E eles são todos diferentes de zero. Então, quer dizer que os pivôs devem ser diferentes de zero. Bom, aqui no nosso sistema, nós temos o primeiro pivô diferente de zero, o segundo pivô diferente de zero e o terceiro pivô que está em função do A. Então, quer dizer que este termo, que é o A menos 2, tem que ser diferente de zero também. O que deve acontecer quando o A é diferente de 2. Será que este termo independente tem alguma influência no sistema ter ou não única solução? Não. A resposta é não. Este termo aqui não vai influenciar nessa situação. Então, por isso que nós colocamos aqui B pertencendo aos reais. Quer dizer que você tem que analisar apenas o termo correspondente ao pivô. Por último, o que deve acontecer para que o sistema tenha infinitas soluções? Vamos ver aqui o que aconteceu no exemplo numérico quando quando o sistema tinha infinitas soluções. Olha só, nós temos que garantir a ausência de pelo menos um pivô e tem que excluir a possibilidade de inconsistência. Então, quer dizer que uma linha tem que ser toda igual a zero, tem que ter todos os termos iguais a zero. Então, aqui no nosso escalonamento, nós vamos atribuir zero para o termo A-2, que corresponde a essa posição de pivô, e para excluir as possibilidades de inconsistência, nós vamos zerar também o termo independente, 2b menos 7 sobre 2. E dessa forma, a gente tem A igual a 2 e B igual a 7 sobre 2. E essa é a solução, é a resposta do item C. Bom, pessoal, então a gente abordou aqui diversas situações e casos e tudo que nós estudamos para os sistemas lineares. Até a próxima!